Começaremos por falar da farsa que é o Chega, dos aumentos para o funcionalismo público por parte do Governo e daquilo que Medina deixou de fazer, das europeias, da Ucrânia e do conflito israelo-palestiniano. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Repito, como faço em todos os programas, para partilharem este programa, para colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de informação livre e independente. Comecemos por falar dessa farsa que é o Chega. A principal bandeira do Chega, que é a principal bandeira de todos os partidos de extrema-direita, é a luta contra a corrupção. Ora, vamos a ver até que ponto é que o Chega vai lutar contra a corrupção na Madeira. Porque antes das eleições, há uns tempos atrás, o Chega dizia que com o Governo Regional da Madeira, nem pensar, não havia possibilidades de acordo, porque havia muita corrupção dentro do Governo Regional da Madeira. Afinal de contas, agora vem-se a saber que, apesar de toda essa corrupção, o Chega vai formar uma coligação com o PSD para viabilizar o Governo Regional da Madeira, que ele considera corrupto. Isto é, aquilo que o Chega quer é mesmo o poder. O poder a qualquer custo. E ele sabe que a corrupção é um discurso que dá votos. Dá votos apesar de, primeiro, não ser possível erradicar a corrupção. Segundo, a corrupção em Portugal ser muito inferior à percepção pública daquilo que ela é realmente. E o Chega, com essas mentiras, com essas farsas, está apenas a entrar no grupo daqueles que querem o tacho para eles próprios beneficiarem no futuro da corrupção. Esta é a verdade sobre essa farsa monumental que é o Chega, que só vota nele quem quer ser enganado ou quem é igual a esses farsantes que, inclusivamente, na Assembleia da República, insultam, agridem verbalmente e fazem-no cobardemente às escondidas. Eles negam, mas nós olhamos para a forma como eles se comportam nas bancadas. Os berros, o gesticular e a agressividade das suas intervenções, percebemos que aquele comportamento que Isabel Moreira lhes atribui é uma verdade. Olhamos para as caras também da maior parte daqueles indivíduos do Chega que estão na Assembleia da República e percebemos o que é que eles são e percebemos até que ponto é que Isabel Moreira terá ou não razão nas acusações que lança sobre as agressões verbais que, às escondidas, cobardemente, alguns deputados do Chega lançam a mulheres, a homossexuais ou lésbicas, e o mal-estar, a agressividade que eles mantêm dentro da Assembleia da República, em contradição com o clima de respeito e de lealdade democrática que se esperaria de qualquer representante do povo. O Presidente da Assembleia da República diz que não tem poderes para fazer nada. Podia, pelo menos, admoestar os deputados do Chega, frequentemente ande aventura, quando ele é insultuoso, quando ele é agressivo, verbalmente violento, e isso Aguiar Branco não faz, demonstrando que, afinal de contas, há uma colaboração entre o PSD e o Chega.
O Chega diz que o PSD não quer dialogar com ele e o PSD diz que não dialoga com o Chega, mas a verdade é que nós sabemos, depois por declarações dos próprios deputados e líderes parlamentares do PSD, que houve negociações com o Chega. Só que essas negociações não chegaram a bom porto e daí toda a guerra entre o PSD e o Chega. Porque desde que o Chega chega ao poder e beneficie do poder, pois a luta contra a corrupção deixa de existir, porque desde que ele chega ao poder, desaparece a corrupção. Ora bem, tudo isto se vê claramente no que toca às europeias. Afinal de contas, nos debates que têm havido preparatórios das eleições europeias, o Chega continua a insistir no tema da corrupção e infelizmente, o PS, por parte de Marta Temido, e de certo modo até o PSD, por parte de Sebastião Bugalho, não têm atacado o Chega como deviam, com a virulência que o comportamento do Chega mostra. E, pelo contrário, até Marta Temido, curiosamente, tem tido um desempenho relativamente inferior àquilo que se esperava dela. Ela é uma pessoa inteligente, bem preparada, mas manifestamente não se tem preparado para estes debates das eleições europeias. E a Sebastião Bugalho atira-lhe que, afinal de contas, o grupo socialista no Parlamento Europeu tem feito votações, falou em 800 e tantas votações conjuntas com a extrema-direita, como se isso indiciasse qualquer espécie de negociação. Não. É que o Partido Popular Europeu, no qual está integrado o PSD e no qual se vai integrar Sebastião Bugalho, esse sim negocia com a extrema-direita. E se ele diz que houve votações em que o Grupo Socialista votou conjuntamente com a extrema-direita, isso não significa que houvesse negociações nesse sentido. Significa apenas que a extrema-direita aceitou votar uma proposta do Grupo Socialista no Parlamento Europeu. Pelo contrário, o Grupo Popular tem muitas mais propostas, muitas mais do que essas 800 e tal, do Grupo Socialista votadas pela extrema-direita europeia, tem muito mais propostas. Se o Grupo Socialista tem 800 e tal, está provavelmente mais de 1.800 serão propostas negociadas entre a extrema-direita e o Partido Popular. E a prova disso é que, afinal de contas, a Presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, veio agora dizer que o Partido Popular Europeu, no qual ela está integrada, o Partido Popular Europeu pode perfeitamente negociar com a extrema-direita. Isto é, Ursula von der Leyen está a tornar normal essa negociação. Está a tornar normal o acesso da extrema-direita ao poder. Esta é a verdade que tem de ser dita e que, infelizmente, Marta Temido e até outros deputados da esquerda, nomeadamente João Oliveira e os outros candidatos a deputados ao Parlamento Europeu, por parte quer do Bloco de Esquerda, quer do LIVRE, não têm sido assertivos. Têm sido muito respeituosos, mas não têm sido assertivos no combate ao discurso, quer de Sebastião Bugalho, que é um autêntico fala-barato, é uma picareta falante, como em determinada altura disseram de Guterres, e por detrás daquela aparente sabedoria está uma ignorância notável que seria bom que alguém se preparasse para desmontar aquela ignorância. Aliás, há uma ignorância notável em muita gente. Ainda ontem, num debate numa televisão, um deputado do PSD louvou o extraordinário
contributo para a fixação dos jovens em Portugal, que foram as medidas de baixa dos impostos para os jovens em Portugal, tomadas agora pelo governo. E um deputado do PS disse-lhe, olha, para os que ganham 900 euros, o benefício será de 25 euros por mês. Para os que ganham 5.000 euros, o benefício será de 1.018 euros por mês. Pois esse sabichão deputado do PSD diz que, afinal de contas, ele não sabia, não tinha ali as contas, não sabia quanto é que era o benefício. Isto é, o PSD faz aquilo que lhe compete. Beneficia aqueles que têm maiores rendimentos e prejudica aqueles que têm mais baixos rendimentos. Ou, se não os prejudicar, não os beneficia tanto como beneficia os que têm mais altos rendimentos. Ora, tudo isto é possível em grande parte devido a Medina, porque Medina impediu aumentos de professores, impediu aumentos na Polícia de Segurança Pública, na Guarda Republicana, de funcionários dos tribunais, de inúmeras carreiras da função pública, dos médicos, por exemplo, em grande parte, e agora, com um orçamento do Estado que permite ao PSD fazer brilharetes, o PSD está-se a preparar, através destas medidas, para influenciar a votação agora nas europeias e, posteriormente, se o governo vier a cair com a reprovação do Orçamento Geral do Estado, ele ter o grande argumento de que ele é que quis beneficiar o povo português, ele é que quis beneficiar a função pública e o PS não, foi contra os aumentos na função pública, contra quaisquer benefícios que fossem dados ao povo português. Medina foi, sem dúvida nenhuma, o grande responsável pela derrota do PS nas legislativas anteriores. E se o PSD ou a AD ganharem as europeias, será ele também o responsável por essa vitória do PSD. E daqui passamos para a Ucrânia e para o estado da guerra na Ucrânia. Já temos dito que a guerra estava perdida por parte da Ucrânia. A Ucrânia está a perder, por semana, entre 8 a 10 mil soldados. Há um grande número de soldados que está a desertar. Outros recusam-se a combater. Dentro do governo, houve agora uma purga dentro da entourage de Zelensky e suspeita-se que houve uma tentativa de golpe de Estado contra o próprio Zelensky, que a própria União Europeia e os Estados Unidos veem como, neste momento, um entrave a uma solução pacífica desse conflito. Neste momento, há um cerco, um verdadeiro cerco a Kharkiv, com o destroçar dos tanques. A União Europeia, os Estados Unidos e a Ucrânia faziam muito alarde na capacidade dos tanques europeus de derrotarem os russos. Afinal de contas, os tanques não estão a servir de nada e um simples drone destrói uns tanques. A guerra de tanques, pelos vistos, é uma guerra do passado. E isso está a ser demonstrado agora, particularmente no cerco a Kharkiv. Mas o cerco a Kharkiv é apenas uma manobra, suspeitamos, e isto é dito por analistas militares, nomeadamente analistas do Pentágono, que dizem que há a suspeita fundada de que o cerco a Kharkiv é apenas uma manobra de diversão para fazer deslocar as tropas do sul, particularmente da região de Odessa, para o norte. E que o verdadeiro ataque
será levado a cabo pela Rússia, no sul, na região de Odessa, para fazer com que a Ucrânia não tenha mais acesso ao Mar Negro. A União Europeia e os Estados Unidos devem perceber isso, mas, pelos vistos, querem prolongar o conflito, entre outras razões, para além de pretenderem salvar a cara a Biden, por outras razões. É que, pelos vistos, a guerra da Ucrânia está a servir para testar a capacidade da União Europeia e dos Estados Unidos atingirem a Rússia e o complexo militar industrial da Rússia na Sibéria. Nós sabemos que, ao longo dos séculos, nomeadamente com Napoleão e com Hitler, aquilo que foi feito pela Rússia foi feito um deslocamento do complexo militar industrial do Ocidente, da Rússia Ocidental, da Rússia Europeia, para a Sibéria, para proteger esse complexo militar industrial. E é precisamente a capacidade de atingir esse complexo que sabem que foi sempre o modo como a Rússia venceu todas as guerras que contra ela foram levadas a cabo e está a testar a possibilidade de atingir o coração desse complexo militar industrial para, numa guerra possível, que pelos vistos estão a querer levar a cabo, no fundo, estando a tirar petróleo para a fogueira. Porque a Rússia, sabendo das intenções da União Europeia, está a colocar mísseis táticos na fronteira com a Ucrânia e na fronteira da própria Bielorrússia com a Ucrânia. E aí nós entraremos num outro patamar que não saberemos onde é que iremos parar. No fundo, o conflito resume-se a isto. Houve uma aventura por parte da União Europeia e dos Estados Unidos no sentido de derrubarem um governo legalmente eleito de um presidente ucraniano que era amigo da Rússia. Essa chamada revolta de Maidan fez com que, nomeadamente, Zelensky acedesse ao poder. Houve um referendo dentro do Donbass. Nesse referendo, a população do Donbass, que é russa, optou pela ligação à Rússia. Esse referendo deve ser respeitado, tanto mais que a população é russa, tem vontade de se ligar à Rússia e, historicamente, quer a Crimeia, quer o Donbass, foram sempre russas. E dizemos isto porque é necessário respeitar a vontade dos povos. E dizemos isto contra aqueles que nos criticam por sermos pró-russos, termos um discurso pró-russo. Não temos, bem pelo contrário. Sabemos que Putin é um ditador, ou um proto-ditador, mas temos o mesmo discurso relativamente a Taiwan e à ligação de Taiwan à China. Se Taiwan quer ser independente e se o povo de Taiwan votar pela independência, ele deve ser independente. E os Estados Unidos e a União Europeia devem defender essa independência, a liberdade do povo de Taiwan para se manter independente e não ser dominado pela China. Daqui passamos a falar do conflito israelo-palestiniano e particularmente de dois factos importantes, que foi a decisão agora do Procurador junto do Tribunal Penal Internacional de pedir mandados de captura contra o Primeiro-Ministro de Israel, Netanyahu, e contra o Ministro da Defesa, Gallant. Devia pedir também contra outros, nomeadamente contra Smotrich e outros, nomeadamente Ben-Gvir, que estão constantemente a contribuir para que esta guerra se prolongue e estão, inclusivamente, os seus apoiantes e comandados por eles estão a impedir o fornecimento
de água, o fornecimento de alimentos à população palestiniana deslocada. E, além disso, estão a incentivar a ocupação de colonatos e o desapossamento de habitações e de terras por parte de palestinianos na Cisjordânia. Esses indivíduos são também autores de crimes contra a humanidade e também contra eles deviam ser pedidos mandados de captura. Israel está agora numa situação desesperada e, sobretudo, porque a Espanha, a Noruega e a Irlanda vão reconhecer agora o Estado palestiniano. Israel, na atitude típica de confronto, levou a cabo uma manobra absolutamente indigna, baixa, que deveria levar esses países a suspenderem, pelo menos, as relações diplomáticas com Israel. Chamou-os e mandou-os presenciarem filmagens do ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Isso foi uma verdadeira indignidade e uma mentira, mais uma mentira cínica de Israel. Porque aquilo que devia fazer também, e a Espanha, que respondeu de uma maneira muito delicada, que era amiga de Israel, mas devia-lhe dizer claramente que eles não deviam mostrar só isso. Deviam mostrar a forma como os judeus trataram os palestinianos, os massacres, inúmeros massacres que os judeus perpetraram sobre a população palestiniana. Estamos, por exemplo, a falar dos terríveis massacres de Shatila e Sabra, para não falarmos de muitos outros mais, ao longo da história, particularmente desde 1947 até esta data. E estamos a falar também da expulsão da população palestiniana das suas casas e das suas terras através da violência e, nomeadamente, do assassinato de jornalistas, em 2022, de uma jornalista da Al Jazeera que foi assassinada com um tiro na testa por parte de soldados israelitas, e agora, na Guerra de Gaza, 100 jornalistas que foram assassinados pelo exército israelita porque estavam a transmitir a verdade para o mundo. Mas esses indivíduos, Netanyahu, Galán, Ben-Gvir e Smotrich, têm os seus dias contados no governo. Os Estados Unidos claramente estão a tirar-lhe o tapete. Os pedidos do procurador no Tribunal Penal Internacional tiveram, obviamente, o acordo dos Estados Unidos, porque o Tribunal Penal Internacional não é mais do que o braço judicial dos Estados Unidos, que, aliás, não aceitam que ele julgue americanos. E a prova disso é que Benny Gantz, que é ministro e que faz parte do gabinete de guerra, deu um ultimato recente a Netanyahu, demonstrando que o governo está fraturado. Como dissemos já em programas anteriores, o exército de Israel está a ter dificuldades enormes em entrar em Rafah. O exército de Israel, que pensava que tinha controlado o centro e o norte, está a combater contra o Hamas, novamente no centro e o norte, em demonstração de que aquilo que tentou fazer não conseguiu eliminar o Hamas e não conseguiu, muito menos conseguiu, libertar os reféns, que os poucos que foram libertos foram através de um acordo. Agora, Netanyahu foi convidado para ir ao Congresso. É mais uma grande farsa. O Congresso vai receber Netanyahu, mas apenas como uma forma de dourar a pílula do seu afastamento, que está para breve. Esperamos que sim, para bem do povo israelita, para bem do povo palestiniano e para bem da paz no mundo. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes que partilhem o programa, coloquem gosto e, sobretudo, subscrevam o canal da Rádio Transforma
apoiando assim este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.